Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 45 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a Lua. Nessa aula de hoje falaremos sobre algumas características gerais da Lua, vamos falar também sobre a Lua e o seu relacionamento com a corrida espacial, qual a sua relação com a corrida espacial, a influência que ela teve. Vamos comentar também brevemente o que foi essa corrida espacial. Vocês verão lá em geografia, verão em história, se já não viram. E vamos falar também sobre a importância da observação da natureza para os seres humanos. Vamos tentar relacionar qual a importância de observar a natureza e tirar algum proveito dela, algum benefício apenas da observação. Os seres humanos são seres muito inteligentes justamente por conta disso. Eles são capazes de observar a natureza e tirar algum proveito dela, sem precisar destruir ela. Mas eles são capazes de apenas através da observação entender o funcionamento da natureza e se aproveitar de algumas situações que são encontradas apenas na natureza, trazer para o seu próprio dia a dia. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer algumas das principais características da Lua e identificar a importância do estudo da natureza para os seres humanos. Então, qual que é a importância de estudar a natureza para nós seres humanos? É isso que a gente vai comentar na nossa aula de hoje. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham um caderno e um penal na mão de vocês. É muito importante que vocês façam essas anotações de definições de características e curiosidades e conceitos que nós veremos na nossa aula de hoje. Futuramente vocês vão precisar dessas anotações, fazer um exercício, fazer uma avaliação ou simplesmente para relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Vamos começar então com a Lua. O ser humano sempre buscou entender os fenômenos que observava na natureza. Ele observava um eclipse, no início ele acreditava que era uma punição divina, depois ele começou a relacionar mas deve ter alguma coisa a mais ali. E ele foi tentando entender, ele buscou observar e entender como esses fenômenos aconteciam. A Lua surgindo, a Lua mudando de forma no céu durante um mês, ele tentava entender por que aquilo acontecia, procurando também usar esse conhecimento para fins práticos. A partir do momento que ele entendeu ou que ele percebeu uma certa regularidade na natureza, o ser humano começou a utilizar essa regularidade para fins práticos, para benefício próprio. Observando a natureza, o céu e os fenômenos que se repetem, como o dia e a noite, as estações do ano e as fases da lua, cada cultura criou suas explicações próprias para esses fenômenos, ou seja, cada cultura tem uma explicação para o Sol, o movimento do Sol, cada cultura tem uma explicação própria para as fases da Lua, enfim, a movimentação dela, mas graças à ciência, essas definições, esses fenômenos puderam ser explicados cientificamente. Mas nós devemos sempre lembrar que as culturas, os povos que vieram antes de nós, eles tinham algumas explicações específicas, diferentes para esses fenômenos, geralmente associada à mitologia, uma crença, uma lenda passada de geração em geração, certo? Entre outras funções, essas explicações ajudavam as pessoas a se orientar no espaço, saber aonde elas estavam, qual estrela, qual constelação elas deveriam seguir para chegar na sua aldeia, por exemplo. A marcar o tempo, a passagem do dia, cada vez que o sol surgia no horizonte, representava o início de um novo dia. Quando ele surgia novamente, era outro dia. Então, você podia marcar a passagem do tempo e escolher a melhor época para cultivar, colher, plantar, caçar ou pescar. Então, ao longo do ano, você percebia as fases da Lua sendo passadas e eles compreendiam a baixa da temperatura, aumento da quantidade de chuvas, enfim.
Eles percebiam em qual estação, eles não sabiam o que eram estações naquela época, mas enfim, eles sabiam quais estações, quais épocas do ano eram propícias para cultivar, para colher o seu cultivo, para plantar outras plantas, outras ervas, enfim, para caçar ou para pescar. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência geralmente se vale da construção de hipóteses seguidas de observações, experimentos e construções de modelos e novas teorias. Então, uma hipótese científica, ela é algo que precisou de muito estudo. Você precisou observar o fenômeno, você precisou realizar experimentos, você precisou construir modelos e tentar explicar através de novas teorias para você ter uma hipótese estabelecida. Esse trabalho pode levar a novas tecnologias e novos processos que impulsionam ainda mais o desenvolvimento científico. Então, através da observação da natureza, do espaço, enfim, dos astros ou dos micro-organismos, nós conseguimos impulsionar, desenvolver novas tecnologias que nos auxiliem no nosso dia a dia, nas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. O aperfeiçoamento do telescópio, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais precisas da Lua. Hoje sabemos que a Lua tem diâmetro de cerca de 3.476 quilômetros, pouco mais de um quarto do diâmetro da Terra. Então você pega a Terra de um lado até o outro, fazendo uma linha reta através do centro da Terra, nós vamos ter cerca de 12 mil quilômetros. A Lua tem um quarto, você divide a Terra em 4 partes e ela vai ter o diâmetro da Lua vai ter 3.476 quilômetros. Ou seja, de um lado até o outro da Lua, numa linha reta, passando pelo seu núcleo, ela vai ter 3.476 quilômetros. Também sabemos que o nosso satélite natural praticamente não tem atmosfera, nem foi detectada nele qualquer forma de vida. Ou seja, não vai ter aquela camada de ar ao redor da Lua, do nosso satélite natural, e também não foi detectada nenhuma possibilidade de abrigar vida, nem bactérias, nem insetos, enfim, nada. Satélites naturais ou luas são os astros que giram em torno dos planetas. Além deles, há os satélites artificiais, que a partir de 1957 começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. 1957. Os satélites têm como função a comunicação e o estudo do espaço e do planeta. Ou seja, os satélites funcionam para nossa comunicação, emitem ondas de rádio que são captadas pelas ondas da Terra, ou seja, um telefone não, mas uma emissora de televisão emite ondas de rádio eletromagnéticas, enfim, e o satélite distribui para uma grande área. Então, as pessoas de uma grande região, elas conseguem ter acesso àquela informação emitida pela emissora. Servem também para estudo do espaço. Tem satélites artificiais que funcionam como telescópios. Então, eles são capazes de, mais poderosos e justamente por estarem fora da atmosfera, não sofrem interferência da nossa atmosfera, são capazes de fotografar outros astros com uma qualidade melhor. E também servem para estudar o nosso planeta, observar um fenômeno climático que está se formando, um furacão, um tornado, enfim, você consegue observar através de um telescópio de um satélite artificial e prever o acontecimento desse tornado e salvar algumas vidas ou muitas vidas, dependendo da região onde ela aconteça. Na Lua não há vulcões, porque ao contrário da Terra, a parte interna dela está completamente solidificada e sem magma. Ou seja, o núcleo da Lua não é aquecido como o nosso núcleo, ou melhor, o núcleo da nossa Terra.
Então, justamente por ele ser solidificado, não apresentar magma, a Lua não vai ter vulcões, porque ela não vai ter o magma embaixo da crosta dela. Na superfície da Lua existem muitas crateras, geralmente formadas pelo impacto ocorrido no passado de corpos celestes, como meteoros na sua superfície lunar. As colisões contra corpos celestes derreteram rochas e formaram lavas que esfriaram. Quando observamos a Lua, elas aparecem como áreas escuras e essas regiões foram chamadas de mares. Quero que vocês observem essa imagem da Lua com atenção e percebam que os mares, as regiões escuras da Lua, elas têm um formato circular. O que aconteceu? Um meteorito, colidiu ali no centro, aqueceu, ele veio com uma grande velocidade e acabou aquecendo as rochas ao redor que chegaram a ponto de derreter. Então elas se transformaram no estado líquido. E depois, quando elas solidificaram novamente, elas ficaram um pouco mais escuras do que o restante. Então formaram essas crateras chamadas de mares e por isso que tem essa coloração mais escura à Lua. A distância média da Lua à Terra é de 384.400 quilômetros e a temperatura do satélite varia entre cerca de 105 graus Celsius durante o dia e cerca de menos 155 graus Celsius à noite. Então, na região iluminada, recebe uma grande quantidade de luz solar, de radiação solar, e aquece a superfície do satélite, aquece a superfície da Lua. Quando não está iluminada essa região da Lua, o calor, a temperatura da superfície, ela se perde para o espaço e a temperatura baixa rapidamente, e baixa muito, chegando a menos 155 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque a Lua não tem atmosfera, então não tem a ocorrência do efeito estufa na Lua. A temperatura que ela recebe, ela também perde quando a luz do Sol não está atingindo a superfície do satélite. Legal? A Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento é chamado de revolução. A Lua se movimentando ao redor da Terra é revolução, certo? Esse movimento é chamado de revolução, então ela também realiza um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, que leva cerca de 27 dias e 8 horas para completar uma volta. Além da revolução, movimento ao redor da Terra, a Lua também gira em torno do seu próprio eixo, faz movimento de rotação e, coincidentemente, leva ao mesmo tempo, 27 dias e 8 horas. Como o tempo dos dois movimentos coincide, é sempre a mesma face da Lua que fica voltada para a Terra. O outro lado nós não conseguimos ver e por isso dizemos que ele fica oculto, ou seja, o lado oculto da Lua, o lado escuro da Lua, em relação com o lado que nós não conseguimos observar da Lua, que nós não conseguimos ver. Claro que com os satélites artificiais que são lançados, a gente já conseguiu observar esse lado oculto da Lua. O primeiro astronauta a pisar na superfície da Lua foi Neil Armstrong, em 1969. Na época havia uma corrida espacial disputada entre os Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, iniciada em 1957. Com o lançamento do Sputnik I, o primeiro satélite artificial a orbitar a Lua. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, lançou o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, lançou o primeiro Sputnik. Aí, os Estados Unidos não queriam ficar para trás. E ele começou a corrida espacial. E a corrida espacial nada mais era do que a competição para ver quem chegava primeiro à Lua. Os Estados Unidos conseguiu esse feito
em 1969, quase um pouco mais de 10 anos depois de começar essa corrida espacial. O lançamento do Sputnik surpreendeu os Estados Unidos, iniciando a corrida espacial entre os dois países. Então começou uma competição ali para ver qual dos dois tinha a melhor tecnologia, conseguia desenvolver a melhor tecnologia para mandar o homem à Lua, mandar o homem ao espaço. Era o objetivo deles. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.